partir de agora, nossa aula está sendo gravada e vocês, tendo ciência disso, naturalmente concordam com essa gravação. Vou compartilhar aqui minha tela. Ok. Vamos aqui no geral e abrir nosso cronograma. A gente atrasou um pouquinho, mas isso já era previsto, né? Porque eu falei para vocês quando eu apresentei o cronograma que eu coloquei algumas aulas, né? Por exemplo, aqui tem 2 aulas na semana de ciência e tecnologia, que eu não sabia como seriam as atividades, acabou que uma dessas aulas eu liberei vocês. Acredito que essa turma também teve aqui uma aula que eu liberei na semana da consciência negra, um sábado letivo que eu coloquei aqui só para que a gente usaria se fosse necessidade. Mas fato é que hoje são 14, né, de dezembro, a gente está aqui. E a aula que a gente vai ver hoje está aqui. Então a gente está com um atraso aí de 2 aulas, mas eu pensei da gente jogar esse capítulo aqui, ó, rotação em momento de inércia, para fevereiro, para o início, né, do ano que vem. E aí a gente faria o seguinte, a gente veria centro de massa e momento linear hoje. Na aula de quinta, né, dependendo do feedback de vocês, eu passaria uma gravação, porque essa aula, né, eu tenho gravado, como eu já fiz algumas vezes, para vocês terem mais autonomia aí com o tempo. E 14 e 16 da semana que vem eu deixarei essas 2 aulas para esse exercício aqui de 3 pontos. E aí vocês ganham mais autonomia com isso e a gente, ao invés de iniciar o capítulo no último dia de aula do ano, a gente iniciaria no ano que vem. Eu pensei isso, mas eu quero ver o que vocês acham. Aí a gente iria esse ano, ao invés de ir até o momento de inércia, a gente iria até conservação do momento, deixaria as últimas aulas para exercício, que aí vocês, né, não precisariam estar. Claro, quem quiser, eu vou disponibilizar o tempo da aula para isso, mas não precisa estar, às vezes, no dia 23 de dezembro, fazendo isso. Vocês podem fazer de forma assíncrona. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo, Também gente? tudo bem, professor. Ok? Vocês assistem às aulas quando eu posto, pessoal? Sim, professor. Assisto. Então tá. Então Professor, a nem gente... sempre é no mesmo dia, mas depois eu assisto. Ah, não, tranquilo. Não tem problema não ser no mesmo dia. Uma vez que é assíncrono, desde que você assista, né? É ideal que você assista até a próxima aula, porque aí a gente dá continuidade no conteúdo. Mas aí não tem tanto problema, né? Não tem que ser necessariamente na hora da aula. Ok? Vamos fazer assim então? Aí Ô, professor, só não entendi a ideia. Como é que vai ser a semana que vem? Eu não entendi. É assim, nós temos a aula de hoje, a aula de quinta-feira, né? Vou abrir aqui de novo. Na verdade, não precisa abrir, não. Nós temos mais 4 aulas, 2 essa semana e 2 semanas que vem, teoricamente, não é isso? Correto, correto. A de hoje a gente vai fazer de forma síncrona, apesar de ter poucas pessoas aqui. 23, acho que temos, né, a metade. A gente pode fazer de forma síncrona hoje. Aí a de quinta-feira, que eu vou dar metade do capítulo hoje. O fechamento eu posso passar para vocês de forma assíncrona, eu posto lá na hora da aula, ou vocês assistem na hora da aula ou em outro momento. E aí a gente vai terminar o capítulo. E normalmente, quando a gente termina um capítulo, a gente tem uma aula de exercício, ok? Correto. Que eu cedo para vocês. E aí, por ser agora no final do ano, a gente tem margem lá na frente, eu deixaria as 2 aulas de semana que vem para fazer exercício do capítulo que a gente termina quinta. Tranquilo? Entendi, beleza. Mas aí a entrega ainda é na semana que vem já ou não?
Não, aí eu vou adiar a entrega, porque se eu vou dar aula de terça e de quinta, eu posso adiar a entrega dessa lista aí para Para janeiro. para Janeiro não, janeiro. fevereiro já, no caso. Não tem que ser necessariamente quando começarem as aulas, né? Apesar que vocês vão estar de férias, pode ser também, não tem problema. Para as primeiras semanas de janeiro. Mas como vocês vão ter duas aulas para fazer, acho que a gente pode marcar para a semana que vem, né? Vocês vão ter aula de terça, vocês podem se reunir, começar a fazer na terça e terminar na aula de quinta e postar na quinta mesmo. O que vocês acham? Que aí justifica também o fato de eu estar dando duas aulas para isso. Não, professor, até justifica, mas o espaço que a gente vai ficar também até janeiro, quando a gente voltar, eu não lembro mais nada. Eu entrego o exercício antes numa boa, mas depois, Não, se tivesse alguma coisinha aí pra gente, então pelo menos ir faz, pode. relembrando, mas aí é a Ok. minha opinião, não sei a da galera aí. Eu não tenho muito problema com essa questão de data, não, pessoal. Só tem que ser organizado, né? Mas como caiu no final do ano, se for o caso, a gente joga também para frente. Tudo bem assim, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre as aulas assíncronas? Eu imagino que quando vocês assistem às aulas, pelo menos gravadas por mim, meio que é bem parecido com a aula que eu dou aqui, né? Sim ou não? Sim. Então acho que não vai ter problema. Mas então vamos iniciar a aula de hoje aqui, tá bom? E aí, tiver alguma dúvida, pessoal, vocês podem chamar aqui, podem mandar no chat aí. Deixa eu abrir aqui a. Então vamos lá, pessoal. Hoje a aula a gente vai trabalhar com algumas definições, tá ok? E na aula que vem, que eu vou passar de forma assíncrona para vocês, será. A gente vai aplicar mais essas definições, né? Ver como que funciona aí. A gente vai ver centro de massa, momento linear, né? Como que a gente calcula o centro de massa de um corpo. E aí na próxima aula a gente vai ver a aplicação, conservação do momento. E aí eu deixo as duas aulas de semana que vem como aulas de exercícios para vocês, tá bom? Então vamos lá. Centro de massa. O centro de massa de um corpo ou de um sistema de partículas é o ponto onde pode-se considerar que toda massa está concentrada. O corpo se move como se toda a massa estivesse concentrada neste ponto e como se todas as forças externas estivessem aplicadas nele. Vamos entender o que é isso aqui, tá? O que é centro de massa? Eu desenhei aqui uma esfera, um bastão e um paralelepípedo, ok? Deixa eu só ver aqui se está ok. Ok. Então, desenhei uma esfera, um bastão e um paralelepípedo. Quando eu tenho um corpo regular, no caso de uma esfera, né? O centro de massa dela está concentrado aqui no centro do corpo, né? No centro geométrico do corpo. Então, qualquer exercício, qualquer experiência, qualquer fenômeno que acontecer com esse corpo, eu posso considerar que ele é uma partícula e que toda a massa está concentrada aqui nesse ponto que é o centro da esfera, né? Naturalmente, para eu equilibrar um corpo, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu preciso que, se toda a massa está concentrada naquele ponto que é o centro de massa, eu preciso que meu ponto de equilíbrio esteja sobre o ponto de apoio, né? Que no caso é esse que eu coloquei aqui. Então, se eu colocar exatamente no meio aqui, eu vou conseguir equilibrar essa esfera. Bem teoricamente, né? Porque equilibrar uma esfera é bem difícil, você teria que acertar certinho ali. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, o centro de massa está aqui, meu apoio está aqui, ela naturalmente vai cair para esse lado aqui, ok?
Agora, vamos pegar um corpo que não é uniforme. No caso, esse bastão aí, né? Pode ser um bastão, pode ser uma coxa de frango, um tacape do Capitão Caverna, né? Então, esse corpo aqui, né? Eu tô vendo que ele não é uniforme. Então, ele tem mais massa concentrada numa região aqui, né? Do que na outra região. Então, naturalmente, o centro de massa desse corpo, ele não vai estar ali no centro, né? Onde é o centro do corpo? O centro do corpo está aqui. Mas o centro de massa, ó, está ali. Se eu pegar um paralelepípedo, desde que seja uniforme, né? Homogêneo, ele é todo do mesmo material, todo uniforme, o centro de massa também vai coincidir com o centro de geométrico dele. Tá claro? Só que ele atrás falou, né? Que é o corpo onde eu posso considerar que toda a massa está concentrada, mas eu falei que ele se move como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. Até então, pessoal, nós trabalhamos com partícula, né? Eu não considerei corpo extenso. Então, se eu considero uma partícula e eu faço o lançamento oblíquo de uma partícula, nós vimos que essa partícula descreve uma trajetória parabólica, não é isso? Então, joguei essa esfera aqui, ela descreveu uma trajetória que é uma parábola. Tranquilo? Como ela é um corpo bem definido aqui, né? Regular, o centro de massa coincide com o centro do corpo. Então, eu posso considerar aqui que esse centro de massa descreve uma parábola. Tranquilo? Mas e se ao invés de jogar uma esfera, eu jogar o bastão? Se a gente aprendeu lá, né, que quando é uma partícula, eu jogo um corpo, ele descreve uma trajetória parabólica, né, que é uma parábola. Quando eu jogo esse bastão aqui, ó, ele vai de forma desordenada, né? Vai girando aqui, cada hora ele está numa posição. Eu posso falar que esse bastão descreve uma parábola? Não, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, pelo cabo dele aqui, ó, a trajetória que ele vai descrever, ó, nada parecido com uma parábola, né? Ou qualquer outro ponto dele, a não ser o centro de massa. Porque se ele se move como se toda a massa estivesse concentrada no ponto de massa, no centro de massa, eu posso considerar que ele é uma partícula com toda a massa concentrada aqui. Então, se eu tenho um bastão ali de 3 kg de massa, é como se eu tivesse ele descreve a trajetória de uma partícula com massa 3 kg. Ele pode fazer o movimento que for, mas o centro de massa vai descrever uma parábola. Tranquilo? Tem alguns experimentos bem interessantes que a gente consegue fazer para mostrar isso. Infelizmente, remotamente, aqui a gente não tem tanto recurso, né? Mas se eu pegar uma bolinha e eu jogo, eu vejo que ela descreve uma parábola. Se eu jogar um cabo de vassoura, eu não vejo isso, né? Mas se eu jogar essa vassoura e conseguir, né, filmar ali, eu consigo ver que o centro de massa dela vai descrever uma parábola. Provavelmente eu consigo até definir o centro de massa pela trajetória do ponto que vai descrever exatamente uma parábola. Ok? Então, pessoal, eu desenhei aqui ó, a questão do equilíbrio. Né? Por exemplo, isso aqui, o que é? Um martelo. Então, se eu comparo o cabo aqui de madeira com a parte aqui de metal, né, de ferro, que é muito mais pesada, o centro de massa está concentrado, né, próximo aqui da cabeça do martelo. E aí eu consigo equilibrar esse martelo na mesa, né? Aí eu vou lá e coloco esse martelo sobre a mesa, de forma que, já que o centro de massa, se ele tiver aqui e ele está sobre a mesa, o martelo vai ficar equilibrado ali, mesmo com o cabo para fora, mesmo com a maior parte do corpo dele para fora, ele fica em equilíbrio, né? Tem gente, tem aqueles brinquedinhos, né, kits de mágica e tal, que tem isso também. O cara pega
uma caixinha de fósforo, coloca só a beiradinha dela ali sobre a mesa e ela não cai. Por quê? Porque ele vem aqui, coloca uma coisa bem pesada de um lado, né? Então ele desloca o centro de massa para uma extremidade. Aqui é muito leve e aí o centro de massa está sobre o ponto de equilíbrio, né? Se o centro de massa estiver aqui, por exemplo, e a mesa vem até aqui, esse corpo vai cair, porque o centro de massa tem que estar apoiado para esse corpo não cair, ok? Outros exemplos aqui. Desenhei uma chapa uniforme com um furo. Por que eu desenhei um furo nessa chapa? Eu desenhei um furo para mostrar. Desenhei um furo aqui para mostrar que o centro de massa não precisa necessariamente estar num ponto onde haja massa, né? Essa chapa aqui de um furo aqui, ó. Ela tem esse buraco aqui no meio, né? Uma chapa metálica, mas o centro de massa dela está onde? Está aqui, onde não tem massa nenhuma. Mas vocês concordam que ele está concentrado ali no centro dela? Que para eu equilibrar essa chapa, eu tenho que pôr ela de forma que a linha que passa pelo centro de massa esteja apoiada aqui? Então, não necessariamente, né? A gente vai ver que eu vou medir o centro de massa entre duas partículas, por exemplo, ó. Então, tem um corpo aqui e um corpo aqui. O centro de massa desse sistema vai estar aqui no meio. Ok? Deixa eu ver se alguma... Tá apitando. Deixa eu ver se alguma coisa no chat aqui, pessoal. Não. Ok? Outro exemplo aqui, ó, é uma alavanca aqui, né? Interfixa. Na verdade, é uma balança de pratos aqui, não precisa considerar uma alavanca. Para isso aqui ficar em equilíbrio, o centro de massa do sistema tem que estar exatamente aqui sobre o ponto de apoio. Então, se eu vier aqui e colocar, né, um peso, mesma massa dos dois lados, mesma distância, vai anular os toques e isso vai ficar equilibrado. Se eu vier aqui e colocar um outro corpo aqui, eu desloquei o centro de massa, né? Ele está mais para um lado do que para o outro, do ponto de apoio, e aí ele vai tender aqui a cair para um lado. Tranquilo? E o outro exemplo, vocês já viram esse negócio aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Uma área de plástico que equilibra pelo bico? Já, Isso. Isso. Quando eu era menino, eu lembro, meus tios no interior tinham isso, né? Ficava falando que eles equilibravam ali. Isso no dedo. É um passarinho, tá, gente? Não sei se está dando para identificar bem aí, mas isso é um passarinho que você vem aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Que tem um bico aqui, ok? E aí a pessoa vai lá, põe o dedo e esse passarinho fica equilibrado ali no dedo. E aí, por que que isso acontece? Isso é uma coisa interessante. Eles vêm aqui, né? Se for um passarinho de plástico normal, você não vai conseguir equilibrar, né? É difícil. Mas ele é de plástico oco. E aí aqui nas asas, ó, eles colocam um peso aqui, né? Uma coisa bem pesada por dentro, que quem tá... Normalmente as pessoas não sabem, né? Quem tá olhando não sabe que tem isso. Mas o que que ele faz com isso? Se o passarinho é todo oco, essa massa de plástico aqui acaba sendo irrelevante. E aí o que vai definir o centro de massa são esses pesos que estão na asa.
Só que esses pesos ficam mais baixo que o bico. E aí, quando você põe o dedo aqui, ó. Quando você põe o dedo ali, o que está acontecendo? O centro de... Aqui está o ponto de apoio, ok? Mas a hora que eu pego essa massa aqui e faço... Calculo o centro de massa, o centro de massa está... Ele está até com um bico muito grande aqui, mas eu vou, né, desenhar aqui só para... confia mais no que eu estou falando do que no desenho, porque o desenho não é bom, não. Mas o centro de massa está abaixo do ponto de apoio. O que isso significa, pessoal? Na prática, significa que, na verdade, ele não está equilibrado, ele está pendurado, tá? É como se eu pegasse aqui, ó, tem até um experimentozinho de um grupo de teatro na UFMG, que eles fazem um bonequinho andar de bicicleta numa linha, e ele não cai porque eles colocam esses pezinhos, que é isso aqui, ó. Na prática, eu tenho aqui um ponto de apoio, né? E aí é como se eu pegasse, né, uma linha aqui, um arame, colocasse aqui, colocasse um peso aqui e outro peso aqui, né? Imagina que isso aqui é um prego aqui, ó, que eu bati na parede aqui, ó. Ok? Então isso aqui é lógico que isso não vai cair. As massas estão abaixo do apoio. Então, se esse aqui desce um pouquinho para cá, ó, aí o outro lado puxa aqui e equilibra, porque não tem. Estão entendendo como que funciona? Então, é um experimentozinho também que usa a questão do centro de massa para na verdade, exemplifica, né, a questão do centro de massa, esses experimentos. E tem vários, né, que se a gente tivesse numa sala, a gente poderia fazer aqui, ó, um deles é, por exemplo, quando você está sentado numa cadeira, né, você não consegue, o seu centro de massa tá sobre a cadeira, que é o apoio, por isso que você está sentado nela, ok? Para você levantar, você não consegue levantar, porque quando você levanta, você vai jogar, você vai ficar, o ponto de apoio vai ser seus pés, né? Você vai ficar apoiado sobre os seus pés. E aí, você precisa então, né? Acho que a nossa massa está concentrada predominantemente no tórax, né? E aí você precisa jogar para frente para esse apoio ficar sobre os seus pés. E aí você pede para o cara tentar levantar, mas sem jogar o corpo para frente, e aí ele não consegue, né? É como se você tentasse forçar aqui, a pessoa tirasse a cadeira, você vai precisar fazer esse movimento. Um outro que é bem legal, vocês podem tentar fazer aí, é você, quando você está em pé, quando você está em pé aqui, ó, tá bom, assim, que é seu braço. Quando você está em pé e você vai abaixar, né, por exemplo, para pegar uma coisa no chão, vo... pensa numa coisa, para você ficar equilibrado, o seu centro de massa tem que estar sobre o que você está apoiado, né? Para eu equilibrar uma caneta aqui no meu dedo, ó, eu tenho que achar exatamente o centro de massa dela. Né? Tá por aqui, ó. Repara que eu tenho mais massa do lado de cá do que do outro lado, porque o centro de massa não está no centro dela. Se eu quiser colocar no centro, ó, o centro de massa está para o lado de cá, ela vai cair. Não é assim? Então, um experimento bem legal é esse aqui, porque quando você abaixa, ó, o que você faz? Estou exagerando aqui, né? Você joga sua bunda. Porra, mas ficou bem feio isso. Sou ruim no desenho, né, gente? Quando você abaixa aqui, ó, acaba que você joga sua bunda para trás aqui. Não é isso?
de forma que o seu centro de massa continua aqui sobre seus pés. É a única forma de você ficar equilibrado. E aí, para mostrar isso, para comprovar isso, você, né, encosta na parede, aqui, né, encosta mesmo na parede, encosta o calcanhar na parede aqui, tá? E tenta abaixar, né? Com o corpo encostado, abaixar, né? Aí você vai abaixar meio que fazendo aqui, ó. Como você não consegue jogar sua bunda para trás aqui, você vai abaixar meio que de forma reta aqui, né? E aí você vai ver que você não consegue, porque quando você faz isso, o seu centro de massa sai aqui, né, do ponto de apoio, e aí você cai aqui para frente. Tá ok? Tenta aí na casa de vocês, encosta na parede, e aí a gente faz isso com, sabe o que é prumo, aquele negócio de nível, pedreiro usa? E aí, fazia muito isso no ensino médio, né? Pede para o aluno segurar no peito assim, e aí ele começa a baixar. E na hora que ele começa a baixar, enquanto esse prumo está sobre o pé dele, ele consegue segurar o corpo. Na hora que passa do pé, né, que o centro de massa sai, ele caía, né, para frente, ele não conseguia mais sustentar ali. E tem vários outros exemplos, né, quando você vê um cara saltando no trampolim, o centro de massa dele descreve uma parábola, né, e às vezes ele até faz algum tipo de movimento para fazer algumas compensações, né? Então, igual eu falei, você joga a bunda para trás, o seu peito para frente, e aí o centro de massa continua ali no meio, né? Quando você só joga para frente, o centro de massa naturalmente vai mover também. Ok? A gente vai ver mais alguns exemplos ainda. Então, vamos para a definição do centro de massa de um sistema de partículas. Então, como eu falei para vocês, né? Agora eu vou calcular o centro de massa de partículas, né? Ou de corpos que eu posso definir o centro de massa para eu depois definir o centro de massa do sistema. Então, coloquei aqui, ó, inicialmente, coloquei duas. Vou apagar aqui para vocês verem a construção aqui. Coloquei dois corpos ali, duas esferas, M1 e M2, né? Eu não tô, a gente naturalmente vai ter que determinar esse centro de massa em 3 dimensões, né? Mas por enquanto, vamos imaginar que elas estão alinhadas aqui em relação ao eixo Y, né? Estão na mesma altura. E aí a gente vai determinar o centro de massa em relação ao eixo X, que é o X do centro de massa, a posição do centro de massa. Então eu tenho M1 e M2. Se elas fossem iguais, pessoal, eu falei para vocês, M1 igual a M2, o centro de massa dessas esferas estaria exatamente no centro ali desse sistema. Vocês concordam? Como aqui eu tenho massas diferentes, esse centro de massa vai estar mais próximo da esfera, talvez não tão próximo assim pelo desenho, mas ele vai estar mais próximo da esfera 2 do que da 1, porque a maior concentração de massa está ali. Como que eu faço para calcular essa distância? Então, eu tracei minha referência, e aí a posição X do centro de massa vai ser a massa 1 vezes a distância 1, né? Que distância? A distância da minha referência. Eu posso pegar aqui, ó, duas esferas aqui e traçar minha referência aqui. E aí eu vou medir essa distância, x1, e essa aqui, x2, né? Vou ter y1, y2, mas, naturalmente, eu desenho o sistema, eu escolho minha referência da melhor forma para mim. Então, eu coloquei uma delas na origem, que aí vai ser a massa 1, mas o que é x1? No caso é zero, né? A distância aqui para o zero é zero. Mais a massa 2
vezes essa distância x2, ok? Dividido pela massa total, que é m1 mais m2. A gente vai fazer um exercício disso aí. Então, eu tenho que x do centro de massa é m1x1 mais m2x2 sobre m total. Então, eu representei m1 mais m2 por mzão. E aí eu tenho que x do centro de massa, de maneira genérica, é x1, m1x1 mais m2x2 mais mnxn. Para n partículas, mnxn. Então, eu tenho a fórmula geral que é x do centro de massa igual, vou tirar esse m aqui, porque está tudo dividido por m, 1 sobre m, somatório de i igual a 1 até n, que é o número total de partículas, de mixi. Então, se eu tenho 10 partículas, é m1 vezes x1, m2 vezes x2, m3, x3, até quantas eu tiver. Ok? Em 3 dimensões, eu vou fazer essa distância para cada direção. Então, direção x é 1 sobre a massa total, somatório de mi xi. Na direção y é 1 sobre a massa total, somatório de mi yi. E a posição z do centro de massa, da mesma forma, 1 sobre a massa total, somatório de i igual a 1 até n de mi zi. Tranquilo? Em notação vetorial, se eu tenho um sistema de partícula aqui, por exemplo, ó, com várias partículas e o centro de massa está aqui, o centro de massa está aqui, eu vou representar o centro de massa por um vetor R. E o que é esse R? Aqui, na verdade, 3 dimensões. É x na direção y, mais y na direção j, mais z, i na direção k. Tranquilo? Então, logo, posição R do centro de massa é 1 sobre m, somatório de mi, r, i. A gente vai fazer aqui um exercício, eu vou fazer ele com vocês. Vou só continuar a definição aqui do centro de massa de um corpo maciço. Quando é partícula, eu posso contar, eu tenho 3 partículas. Mas, ou eu tenho que ter partícula, na verdade, partícula, eu considero o corpo uma partícula quando eu posso determinar o centro de massa dele, né? Então, eu tenho uma esfera de 2 kg, eu sei que o centro de massa dela está no centro, então eu considero uma partícula. Ou algum corpo que eu saiba, ou que eu posso considerar uma partícula. Ah, eu tenho 3 carros, um está a 100 metros do outro, que está a 300 metros do outro. Aí o tamanho do carro fica irrelevante. E é um carro de 3,5 metros, 4 metros. Se eu for considerar que está a 500 metros um do outro, eu posso só pegar a massa do carro e colocar que ele está na posição tal. Ok? Mas, se eu falar assim, qual que é o centro de massa daquele bastão, por exemplo, que está desenhado ali? Né? Não vai estar no centro. Não dá para eu contar quantas partículas tem formando esse bastão. Então, o que que eu faço? Aí eu vou ter que pegar o meu somatório. E o que que é somatório? É integral, né? Então, vai ficar x do centro de massa é 1 sobre m. Ao invés de somatório das partículas, eu pego aqui o x, ó. Vamos pegar um corpo aqui mais retinho aqui, só para ficar claro aqui, né? Se eu tenho esse corpo aqui, o que que ele é, na verdade? Ele é o somatório, né, de várias partículas aqui. Como eu não tenho como definir, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um D, vou pegar aqui a posição X, então peguei aqui comprimento X aqui no eixo X, e cada unidadezinha de massa é um dm.
Quando eu multiplico esse dm pelo comprimento x, eu vou ter toda a massa desse corpo vezes o comprimento dele. Então, quando eu integro x dm, eu vou integral de dm é o quê? É o somatório de toda a massa ali no eixo x. Eu vou ter a massa total desse corpo. Então, x do centro de massa é 1 sobre m. Veja bem que essa é a mesma fórmula. Só que aqui era somatório de m vezes a distância. Aqui é a integral da... Continua sendo massa vezes distância. Só que a massa, agora para eu ter a massa total, como eu pego um pedacinho, eu preciso integrar. E aí, quando eu integro o dm, eu vou continuar tendo massa vezes distância. Tranquilo? Então, é 1 sobre m integral de x dm, y é igual a 1 sobre m integral de y dm, z do centro de massa é 1 sobre m integral de z dm. Né? Se eu considerar corpos homogêneos, eu tenho que a densidade é massa sobre volume. Né? Se eu fiz m sobre v, é a mesma coisa que dm sobre dv. Né? Se eu multiplico em cima e embaixo, ou divido em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Se eu tenho 10 sobre 20 é igual a 0,5. Ok? Se eu tiver aqui 100 sobre 200 é igual a 0,5. Se eu tiver 1 sobre 2 dividido em cima e embaixo por 10 é 0,5. O que isso quer dizer? Que se eu fizer infinitesimal aqui, dm sobre dv continua sendo a densidade. E aí eu pego o dm, isolo o dm, passo o dv multiplicando. Aqui, ó. E eu vou ter que dm é massa total sobre o volume, vezes dv, derivado do volume. Assim eu posso também falar que o x do centro de massa é 1 sobre o volume, para corpo homogêneo, tá, gente? De x dv. Ok? Que é o que está feito aqui do lado, ó. Deixa eu tirar isso aqui. dm é o quê? Peguei isso aqui, ó. dm é massa sobre o volume dv. Então, x do centro de massa. Vou pegar isso aqui, é 1 sobre m. Então, 1 sobre m, integral de x. Aí, ao invés de dm, eu vou pôr m sobre v dv. Eu vou cortar esse m com esse m, porque a massa é constante, já vai sair da integral e vai cortar. E vai me dar o resultado que, né, eu coloquei aqui embaixo, que é 1 sobre v, integral de x dv. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho ele aqui resolvido, mas eu vou tirar aqui e vou fazer ele de novo com vocês. Ah, será que não tem uma maneira mais fácil de... Acho que não, né? Acho que não. No Word ele te dá a opção de limpar a tela toda. Foi. Vamos lá, pessoal. 3 partículas de massa M1 igual a 1,2 kg, M2 igual a 2,5 kg e M3 igual a 3,4 kg formam um triângulo equilátero de lado A igual a 140 centímetros. Qual é a localização do centro de massa no sistema?
Eu não lembro a disposição aqui dessas partículas. Deixa eu só ver onde está M1, M2 e M3. Deixa eu abrir o livro do Halliday aqui. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Chegando. Aqui. M1, M2 e M3, ok. Vamos desenhar. M1 tá na origem, tá. Só para a resposta bater, né, gente? Então tá assim, ó. M1 é um triângulo equilátero, então aqui tá M1, aqui tá M2 e aqui tá M3. Então vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas aqui, ok? Isso aqui está na origem. Tá bom. Ok? Então tem aqui um triângulo equilátero e A igual a 140 centímetros. Então isso aqui, ó, mede 140 centímetros. Então o que eu preciso calcular? O X do centro de massa e o Y do centro de massa, né? Onde que vocês acham que vai estar mais ou menos, ó? M1 é 1,2, é a menor massa, aqui é 2,5 e o 3 que está aqui em cima é 3,4, né? Se você pensar aqui, ó, se você partir aqui ao meio, eu tenho mais massa para o lado direito ou para o lado esquerdo? O 3 está dividido, 1 é menor que o 2, então ele vai ter que estar do lado de cá. E se eu partir aqui ao meio também, vai estar para cima ou para baixo dessa linha? Eu tenho 1,2 mais 2,5 embaixo, 3,7. Para cima eu tenho M3, que é 3,4. Então vai estar um pouquinho para baixo dessa linha, mais próximo ali do meio. Isso é só uma perspectiva, né? Mas a gente vai calcular. Então tá aqui, ó, é um triângulo equilátero, ok? E a gente vai calcular primeiro o x do centro de massa. Então, qual que é a fórmula? X do centro de massa é igual a x1 é igual a m1 x1 mais m2 x2 mais m3 x3
sobre o M total, que é M1 mais M2 mais M3. Então, o x acho que está mais fácil de calcular, né? Vai ficar x do centro de massa é igual a M1, 1,2 vezes 0, né? Porque aqui está o eixo x, ó. E eu fiz de forma, minha referência, né? Tá de forma que a distância, né? A minha M1 está na origem, então é 1,2 vezes 0, mais M2, 2,5 vezes 140, mais o M3, que é 3,4 a massa, vezes qual que é a distância aqui, ó? É x, tá, gente, que eu estou calculando. Já que é equilátero aqui, ele está na metade, né? 70. Tranquilo? Vezes 70. Dividido por M1 mais M2 mais M3. 1,2 mais 2,5 mais 3,4. Isso vai me dar x do centro de massa igual. Preciso que alguém faça essa conta para mim. 2,5 vezes 140 vai dar 280, 350. Tem alguém que pode ir conferindo, pessoal? Vou pegar minha calculadora aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não, né? Então vamos lá, isso vai me dar 2,5 vezes 140, falei 350, é isso mesmo. 3,4 vezes 70. 238 mais 350, 588. Dividido por 1,2 mais 2,5 mais 3,4. 7,1. Logo, eu tenho que x do centro de massa é igual a 588 dividido por 7,1. É igual a 82,81. Vamos pôr aqui, ó. 83 centímetros. Lembrando, pessoal, que nesse caso eu não preciso passar para metros ali, por exemplo, né? Porque eu estou usando tudo em centímetros, eu vou ter a resposta em centímetros. Vamos lá. E agora o y do centro de massa. Então eu quero saber a altura ali. Então y do centro de massa é igual a M1y1 mais M2y2 mais M3y3 sobre M1 mais M2 mais M3. Então, isso vai me dar M1 1,2. Só que em relação ao eixo Y aqui, ó, vocês concordam que M1 e M2 estão na posição zero? Eles não têm nenhum deslocamento no eixo Y? Então, 1,2 vezes 0 mais 2,5 vezes 0 mais 3,4. E aí, qual que é essa posição, essa altura aqui em Y? É a altura do triângulo equilátero, né? E aí eu até calculei aqui do lado, ó. Porque esse lado aqui é 70, ó, desculpa. É um lado, né? Então aqui é 140
aqui é 70, e aí eu acho a altura do triângulo equilátero, H. Então, como que eu faço isso? A hipotenusa é 140 ao quadrado é igual a 70 ao quadrado mais H ao quadrado. H ao quadrado é 140 ao quadrado menos 70 ao quadrado. H é igual a raiz de 140 ao quadrado é 19.600 menos 4.400. Então, deu raiz de 14.000. Peraí. Isso, raiz de 14.700, que dá 121. Então, aqui é 3,4 vezes 121. É a altura aqui no eixo Y, tá, pessoal? Dividido pela massa total, que é 7,1. Logo, vai ser 3,4 vezes 121, 411,4. Dividido por 7,1, que vai me dar 57,9, 58 centímetros. Então, achei aqui meu centro de massa, ó, desse sistema de partículas, né? Então, vamos ver se confere com o que a gente calculou. Ó, no X, deu 83. Eu falei que era um pouco para a direita. Ó, aqui é 70, né? 83, vamos supor que está por aqui. X do centro de massa. E no Y é 83 centímetros. A altura na verdade, calculei com 170, né? Não, desculpa. X é 83 e Y é 58. Como é 140, a metade é 70. Tá um pouco para baixo aqui, ó. Né, ó? Então tá aqui, ó. O centro de massa do sistema, ó, tá ali naquela posição. Então, se eu pegar essas três esferas e ligar ali por imagina, por umas hastes de massa desprezíveis, né? Se eu jogasse ela de qualquer forma, elas iam se comportar como se toda a massa tivesse concentrada ali naquele ponto, menos eu não tendo massa nenhuma ali. Tá ok? A segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Vamos lá. Então, tem várias partículas, né? A posição R do centro de massa é 1 sobre m somatório de MI, RI. Então, a massa, passar aqui multiplicando, ó, a massa vezes a posição do centro de massa, ó, me dá o somatório, que é M1R1 mais M2R2 mais MNRN, onde Mzão é a massa total e R é o vetor centro de massa, é um vetor posição, ok? Se eu derivar no tempo, vou derivar os dois lados no tempo, né? dr dt, derivada de posição no tempo é o quê? Velocidade. Então, eu tenho que massa vezes velocidade do centro de massa. Tá, gente? O que eu fiz? Ó, eu tinha do lado de cá m, aí eu vou derivar no tempo. O m é constante, vai ficar dr dt, que vai me dar m vezes v do centro de massa. Porque o r é a posição do centro de massa. E aí, cada Rzinho aqui vai dar velocidade da partícula 1, velocidade da partícula 2, né? Então, ficou M1V1 mais M2V2 mais MNVN. Se eu derivar novamente, no tempo, eu tenho dV dt, que me dá aceleração. E aí, massa total vezes aceleração do centro de massa, é a massa de cada partícula vezes a aceleração dessa mesma partícula. Logo, a massa vezes a aceleração do centro de massa, ó, vou voltar aqui o slide. O que é M1A1? Massa vezes aceleração é o quê? É a força 1 na partícula 1. M2 vezes A2 é a força que atua na partícula 2 e aqui, assim por diante, é a força N. Então, a massa vezes a aceleração do centro de massa é o somatório de todas as forças.
E o que é o somatório de todas as forças que atuam nas partículas? É a força resultante. Então, a lei de Newton era o quê? Força é massa vezes aceleração. No caso, vai ser força resultante de um sistema de partículas, é massa vezes a aceleração do centro de massa. Tranquilo? Quero dar mais uns exemplos aqui para vocês agora, tá? Alguns exemplos bem interessantes. Quando eu tenho... Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu falei que um corpo se movimentava de acordo com o centro de massa, né? A gente vai ver isso na conservação do momento linear, que esse centro de massa não variava, né? Eu mostrei para vocês um corpo. Vou até mostrar um exemplo que passou aqui de uma bailarina. Cadê ela? Tem até uma exemplo de uma explosão, vou falar também, mas vou falar primeiro da bailarina, que é bem legal, né? Ela é um corpo extenso, e aí quando ela salta, o centro de massa dela tem que descrever uma parábola, né? E aí o que ela faz? Fala até o nome desse salto, né? Um grande jeté, adaptado de física, tal, acho que é o nome do salto, grande jeté. É um salto que, se você olhar, a posição da cabeça descreve uma linha reta, né? Ela salta, o centro de massa tem que descrever uma parábola, não tem como fugir disso, porque é a natureza, é a física. O centro de massa vai descrever uma parábola, mas aí ela consegue criar uma ilusão de que ela está andando em linha reta. Como? Olha a posição dos braços dela, né? O centro de massa está ali abaixo da barriga dela, né? Porque eu estou pegando toda a massa, né? O braço, a posição do braço, a posição das pernas. E o que ela faz quando ela... E aí o centro de massa está numa posição, né? Aí ela sobe um pouco. Mas se ela subir com o braço nas mesmas posições, o que vai acontecer? O corpo todo dela vai subir, né? Como ela quer que a cabeça fique na mesma posição, o que ela faz? Ela joga os braços para cima, porque não é a cabeça ou o braço que tem que subir, é o centro de massa que está descrevendo a parábola. E na hora que ela joga os braços para cima, ela compensa a elevação do centro de massa, porque, né, se eu estou com os braços para baixo, o centro de massa do meu corpo está numa posição. Se eu jogo meus braços para cima, eu elevei o centro de massa, porque a distribuição da minha massa mudou. Ok? E aí, quando o centro de massa tem que descer, o que ela faz? Ela vai abaixando os braços, de forma que a cabeça fica... Ela varia o centro de massa, ela controla o centro de massa pelo movimento dos braços e das pernas. Ok? E aí ela consegue deixar. Às vezes a pessoa faz isso, né? Quando a pessoa às vezes dá um salto mortal, por exemplo, né? Tem parte do corpo dela que fica meio que parado no ar ali, enquanto as outras partes variam. Mas o centro de massa está sempre subindo e descendo, porque ele não vai ficar parado, né? É como se fosse uma partícula que você jogou para o alto. Na explosão, pessoal, o que acontece? Vou desenhar uma explosão aqui no slide para vocês. Na explosão, vamos pegar uma explosão simples aqui. E eu vou pegar um corpo inicialmente em repouso, tá? Então imagina que só forças internas vão atuar nesse corpo. O centro de massa está aqui, no centro dele. E aí, se esse corpo explodiu aqui em duas partes, ó,
o que que vai acontecer? Ele vai começar a se deslocar aqui, um para cada lado, né? Ó, sempre a mesma distância aqui, né? No mesmo tempo, ó, mantendo o centro de massa desse corpo sempre ali. Então, ó, por mais que uma metade está aqui e a outra metade esteja aqui, o centro de massa continua paradinho no mesmo lugar. Vocês concordam? Agora, e se ele não quebrar em duas partes exatamente iguais? Né? Se esse corpo explode aqui, ó, da seguinte forma, ó. Dessa forma aqui. O que que tem que acontecer? Quando esse corpo aqui estiver aqui, ó, esse pequenininho vai estar bem aqui na frente, de forma que o centro de massa vai estar sempre no mesmo lugar. Então, esse aqui vai ter uma velocidade muito maior do que esse. Porque vocês concordam que o centro de massa vai estar sempre perto do corpo maior? Sempre mais perto? Né? Porque ele concentra mais massa. Aí esse aqui anda mais um pouquinho aqui. Esse aqui vai andar muito lá, mas o centro de massa vai estar parado no mesmo lugar, uma vez que esse corpo estava parado e só atuou nele forças externas. Então, pessoal, esse corpo se comporta. O que a gente tem que olhar agora num fenômeno desse tipo é o centro de massa. Então, aquele lance da explosão, quando, né, igual eu falei do bastão, o centro de massa descreve uma parábola. Quando eu solto um foguete aqui, por exemplo, ó, ele está subindo ali, descrevendo uma. Deixa eu mudar a trajetória desse foguete aqui. Soltei um foguete aqui, ó. Então, o artefato subiu aqui, descrevendo uma parábola. Quando ele chegou aqui, ele explodiu. Ok? Ele explodiu. O centro de massa dele tem que continuar descrevendo essa parábola. Então, essa explosão acontece de forma que as partículas saem aqui, né, para cada lado, de forma que se eu pegar cada partícula que saiu aqui e calcular o centro de massa, ele vai estar se movendo da mesma forma sobre a linha dessa parábola. Ok? Se eu pegar agora aqui, ó, pegar um caso mais simples aqui. Da mesma forma que eu peguei o corpo em repouso, se eu pego um corpo que está se movendo aqui ao longo de uma linha reta. Então ele está vindo aqui, ó. Eita. O corpo está vindo aqui, né? Descrevendo uma trajetória retilínea. Então, o centro de massa, né, se comporta de forma que ele está descrevendo uma trajetória retilínea. Se esse corpo sofrer também uma explosão ali de força externa, com força interna, lógico que se eu for lá e der um toque nele, eu mudei a direção do centro de massa. Mas se for de força interna, ele vai, né, soltar um pedaço para cada lado aqui, ó. Mas ele vai sair aqui de forma que, ó, o centro de massa dele continua descrevendo uma linha reta. Porque a hora que eu calcular o centro de massa aqui, ele vai estar aqui. Na hora que eu calcular aqui, ele vai estar aqui. E assim por diante. Né? A gente vai ver isso muito também na conservação do momento. O centro de massa ele não altera ali por causa desse fenômeno. Tá claro, pessoal? Uma dúvida? Não, Na tá. próxima, ok? É bem interessante esse. Depois vocês tentem aí, tá? Encosta o calcanhar na parede, o corpo todo e tentem abaixar para você ver até onde vocês conseguem. A hora que vocês não conseguirem mais é porque o centro de massa do seu corpo saiu da posição de equilíbrio. Se for com o braço para frente assim, piorou. Consegue descer menos ainda. Ok? A gente vai começar aqui na próxima aula, tá? De momento linear, que a gente também chama de quantidade de movimento.
que eu vou passar para vocês na aula de quinta-feira, tá ok? E aí a gente vai terminar esse capítulo. Às vezes eu acho até melhor, né? Eu analiso caso algumas gravações, porque tem algumas aulas que são mais. Às vezes dá mais intervenção, dá mais polêmica, eu prefiro fazer aqui, mas algumas aulas ficam boas, né? As de energia eu gostei muito delas, do exemplo, e às vezes é até mais interessante fazer dessa forma. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Negativo. Terminamos com 28 pessoas, metade dos alunos, mas enfim. Pode falar, Sara, você me enviou um e-mail semana passada? Uai, semana passada eu não respondi? Deixa eu olhar aqui, Sara. Pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento. Se não tiver nenhuma dúvida, obrigado pelo tempo de vocês, pela aula. E aí a gente fica combinado de fechar o ano dessa forma, tá? Passo a aula no AVA para vocês de quinta-feira e as duas próximas aulas a gente vai fazer os exercícios desse capítulo que a gente encerra na quinta, tá? Uai, Sara, o Galo vai ganhar amanhã de novo, né? Tá só ganhando, tá doido. Bom demais, né, gente? Deixa eu interromper a gravação aqui que eu vou responder algumas dúvidas particulares, então.